Saúde, estamos de volta. O programa está ótimo, muito informativo. É um programa para assistir e para indicar para os amigos. Eu já logo digo que no YouTube tem um programa completo. Se você perdeu alguma parte, pode ir lá no nosso canal no YouTube, conferir tudo e indicar para as pessoas que você gosta, que você quer presentear com informação útil sobre saúde, qualidade de vida, sobre AVC, os acidentes vasculares cerebrais responsáveis por muitos danos à saúde de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Então, é urgente a gente falar sobre AVC para que a população possa se prevenir, possa detectar, se informar sobre essa doença tão grave. E para falar sobre esse assunto, quem está aqui conosco, dando a honra da sua presença, a neurologista do Corpo Clínico do Hospital Biocor, aqui em Belo Horizonte, preceptora dos programas de residência em Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Biocor, a doutora Mariana Kiel Fonseca. O pai da doutora Mariana já esteve aqui e agora a gente está tendo a honra de completar a família. Estou muito honrada com isso, né? Muito gostoso estar aqui. Queria agradecer o convite seu, da produção. É uma honra realmente, e quanto mais está também continuando essa discussão aí que o doutor Marcos começou. Exatamente. Uma honra enorme, né? O acidente vascular cerebral, todo mundo morre de medo dessas três letras, doutora. E é preciso ter medo mesmo. É preciso. Então, o acidente vascular cerebral, ou o AVC, ou o acidente vascular encefálico, tudo a gente usa como sinônimo. Então, para a gente definir o que é, seria um evento neurológico cerebral agudo, é uma instalação, então, de uma coisa nova, rápida, e que vai trazer repercussões conforme a área em que isso aconteceu. Colocar de uma forma mais clara, então, é algum problema novo, agudo, que vai se desenvolver em algumas, às vezes subitamente, às vezes em algumas horas, no máximo, mas é uma coisa nova, rápida, e que é causado por alguma alteração da vascularização do cérebro. Ou seja, o sangue que não está correndo da forma adequada dentro do cérebro. E aí tem os dois tipos básicos, né, para a gente separar. Os isquêmicos, que é quando tem algum entupimento, vamos colocar assim uma obstrução em alguma área ali de vascularização e vai faltar sangue para uma região cerebral focal. E tem aqueles que vai ter um derramamento do sangue. Que é o derrame? Que é o derrame, ou AVC hemorrágico. Qual que é mais grave? Olha, depende um pouco, porque o AVC ele vai ter manifestação muito distinta entre a área cerebral que é acometida. Mas colocando-se, se a gente tivesse uma mesma área, uma mesma extensão acometida entre os dois, o hemorrágico é mais grave. Ele é potencialmente mais grave, a letalidade é maior. E como é que a gente pode detectar os sinais de um AVC? Tá. Aí, na verdade, assim, os sinais vão ser parecidos tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico. Então, nós vamos suspeitar, quando a gente tiver alguma alteração, que sugira um local cerebral específico de disfunção que tem início de uma vez. Então, agudo. Vida normal e, de repente, acontece o problema. Exatamente. De uma hora para outra? De uma hora para outra. Então, a coisa-chave de uma hora para outra. Uma dor? Pode ter dor quando tem, principalmente, a questão do sangramento cerebral. Quando é por falta de sangue, o isquêmico, em geral, não tem tanta dor. Pode até ter, mas não é comum. A manifestação principal, que vai valer para os dois, vai ser alguma alteração de um lado do corpo. Então, a manifestação mais comum é fraqueza de um lado do corpo, repuxar a boca, entortar, né? Que, na verdade, é a perda de força de um lado e aí a mímica normal do outro repuxa a boca, ou uma alteração da fala. A pessoa começa a embolar, não fazer sentido o que ela está falando. Enquanto está acontecendo tudo isso, ela está sentindo algum tipo de dor de cabeça mais aguda? Nem sempre. Quando ela está sentindo uma dor de cabeça aguda, isso preocupa muito, é um sinal de alarme muito importante para ela ir. Na verdade, as duas situações ela já teria que ir para um hospital com urgência. Mas a dor de cabeça simultânea sugere mais a possibilidade de que tenha tido um sangramento cerebral. Como é potencialmente mais grave, a situação a gente também vê com uma gravidade também, né? Um pouco além. Agora, mesmo sem a dor de cabeça, a gravidade é real. Também. Muito importante a identificação dos sintomas para quem está perto e para ajudar alguém com isso. Tem a clássica identificação dos dois braços levantados? Tem, perfeito. Então, assim,
3 testes básicos para a gente fazer assim, legalmente, né, falando, para avaliar. É ver se a pessoa está movimentando os 2 braços de forma simétrica, então pedir para levantar os braços é uma ideia interessante, porque o lado em que tem alguma fraqueza tenderia a cair o braço. Então, não é só levantar, é tentar levantar e manter a posição. Avaliar o sorriso, então pedir para a pessoa dar um sorriso, que se tiver alguma assimetria, repuxando, também é um indicativo, e tentar conversar, para ver como que está a fala, se tem alguma alteração. E aí, com algum... Não precisam ser esses 3, não. Não. Só um já é um sinal de alerta. Exato. A gente falou no primeiro bloco sobre aquela frase, né, que os neurologistas gostam muito, né, de que tempo é cérebro e cérebro é tempo. Isso tem a ver com a corrida para o atendimento médico de urgência. Tem a ver com isso. Tem muito a ver com uma conversa também com o doutor Marcos aqui, que aí eu vou usar também a analogia aí com a plantação de café. Então, no AVC, aí a partir de agora, a gente vai estar focando principalmente nessa discussão no isquêmico. Então, a partir da hora que a gente tem um entupimento em algum vaso sanguíneo no cérebro, então é como se tivesse a plantação e uma região ali do campo vai estar faltando água. Só para explicar aqui, a comparação é essa. É um campo de plantação de café que está irrigado com um sistema muito bem eficiente e muito funcional ali para que todas as plantas de café recebam água de forma igualitária. Exatamente. Então tem plantas maiores, plantas menores, tem mudas, tem a semente, todo mundo precisa de água. Exato. De repente a água para de chegar. Exatamente, para de chegar num local. Num local. E aí, quanto mais cedo a gente recuperar a chegada da água, então desobstruir o que está acontecendo, seria mais fácil de reverter algum grau de disfunção que esteja acontecendo, porque as plantas não irrigadas no momento, algumas já podem ter tido uma perda irreversível. Algumas ainda têm potencial de melhora desde que volte a água, o sangue, né? Fazendo analogia. E algumas ainda estão funcionando bem. Então, é muito importante a velocidade de tentar voltar essa circulação para a gente conseguir salvar aquele pedaço cerebral que ainda tem uma viabilidade, que não morreu. Sim. E quando a gente fala dessas mudas de café que morreram aí, a gente está falando de movimentos que deixam de ser feitos, de sequelas definitivas? De sequelas que aí vão ser definitivas ou não, eu vou falar um pouco disso, mas de forma geral, sim. Então, quanto mais rápido, menor a chance da pessoa ficar com sequelas irreversíveis, coisas mais graves, que debilitam mais para a atividade do dia a dia. Eu coloquei esse sinal, mais porque existe uma possibilidade de recuperação cerebral mesmo depois do AVC. Isso principalmente porque o cérebro tenta criar novas conexões. Então, como se fosse um pedaço da plantação que não tinha uma função específica, tenta criar novas conexões para fazer o que está tendo a falta. E, doutora, isso também deve fazer parte também do tratamento com uma equipe multidisciplinar. Fico imaginando a participação, né, dos fisioterapeutas, das fonoaudiólogas, né? Completamente. Para que tudo se recupere, né? Completamente. Que pelo menos fique parecido com o que era antes. Muito. Então, diante de um AVC, nós vamos ter 2 momentos principais. Então, tem o momento inicial do AVC agudo, que é a velocidade para tentar reverter o que está acontecendo. A corrida lá... A corrida contra o tempo. Né? Que isso a gente até volta nisso. O segundo ponto é avaliar o que fazer com o que já teve de dano. E aí, nisso entra esse processo de estimular ao máximo. A equipe multidisciplinar vai ser fundamental. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, algum médico especializado nessa área, que pode ser um fisiatra, pode ser um neurologista, algum clínico com essa abordagem. E cada caso é um caso, né? Mas nesse pronto atendimento, o que é feito? No caso de um infarto, tem que liberar ali as artérias, isso, né? A gente falou das colocação dos estentes, né? Também. Uhum. No cérebro, o que é feito emergencialmente? Então, a gente tem, para cérebro, isso não vale para coração.
para cérebro. A gente tem duas possibilidades principais de tratamento nas primeiras horas, no sentido de tentar evitar um dano maior. Isso vale. Então, nós temos dois tratamentos principais para isso. A trombólise, que é a infusão de uma medicação na veia e que ela vai tentar desobstruir qualquer vaso que esteja... deixar o sangue mais ralo. Deixar mais... Seria como se fosse mais do que deixar mais ralo. Ele tenta desentupir mesmo, quebrar se tiver algum trombo. Alguma coagulação, tirar ali, desfazer aquilo, desfazer. Né? Isso acaba que vale para o corpo todo, porque como é feito na veia, inclusive é usado esse tratamento para obstruções em outros pontos, não só no cérebro. Mas aqui nós vamos focar na parte para o cérebro. Para que tenha um benefício, para salvar uma área de AVC, né, no cérebro, a gente tem uma janela de tempo de limite que é de até 4 horas e meia. Sendo que tem algumas particularidades. Tem alguns pacientes que a gente tem um limite de 3 horas, alguns que é de 4 horas e meia, conforme a gravidade do quadro clínico, idade, outras coisas. Agora, é importante chamar a atenção que isso é a possibilidade de avaliar. Agora, tem várias contraindicações. Não é um tratamento que pode ser feito por todo mundo, para todos, até porque tem risco, como tudo, né? Então, a gente tem que pesar quando que o risco do procedimento... E quais são esses riscos? Principalmente relacionados a comorbidades, problemas anteriores. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Alguma cirurgia de grande porte recente. Então, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia cerebral, história de já ter um aneurisma cerebral ou de já ter tido no passado um sangramento cerebral. Uso de... Aí, cada caso tem um nível de gravidade e você vai particularizar. Mas uso de anticoagulante, então medicamentos que raleiam muito o sangue, então às vezes é mais difícil, porque aumenta o risco de um sangramento. Então tudo isso entra. Normalmente as pessoas podem confundir a questão do aneurisma com o AVC? Podem, é muito frequente essa dúvida, na verdade. O aneurisma, ele é simplesmente uma alteração na parede de um vaso sanguíneo, que pode ser no cérebro ou não, mas aqui no nosso caso nós estamos falando do cérebro. Então, pensando naquele tubo, né, como se fosse uma tubulação mesmo, o normal é ele ser liso. O aneurisma, ele tem uma dilatação no meio dele. Então, ele é um tubo que tem como se fosse um saquinho acoplado. E aí, isso é o aneurisma. Então, a pessoa pode ter um aneurisma e passar a vida inteira com ele íntegro, sem nenhum problema relacionado. Pode ter, sem perceber? O mais comum, na verdade, é nunca ter nada, não perceber e nem fazer exame também. Porque ter o aneurisma não significa que é um risco exato daquele aneurisma. Inclusive, aneurismas pequenos demais são aneurismas relativamente tranquilos, que não precisaria fazer muito com ele, talvez nada. Agora, a grande questão do aneurisma é quando ele rompe. Porque é um ponto que pode ter uma fragilidade naquele vaso sanguíneo. E, às vezes, num pico de pressão mais alta, pode acontecer de romper e ter o sangramento. Nesse caso, a gente vai ter um AVC hemorrágico, que é porque sangrou. Então, o aneurisma virou um AVC? Virou um AVC. Sim. Então, o medo que muitas pessoas têm quando sentem uma dor de cabeça muito aguda, de falar, meu Deus, será que é um AVC, um aneurisma? Procede? Faz sentido? Procede porque aí a manifestação de um AVC por sangramento de um aneurisma que rompeu costuma ser a dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça que ela é diferente das dores normais que a gente tem. Porque existem quantos tipos de dor de cabeça? Nossa, mais de 200 tipos classificados. 200 tipos de dor de cabeça que são classificados. Talvez existam ainda tipos para serem classificados. Com certeza. E um deles está ligado ao aneurisma. As dores de cabeça, então, dentro disso, elas têm as primárias e as secundárias. As primárias são doenças de dor de cabeça, ponto. Não tem enxaqueca, dor de tensão muscular, que é o mais comum, na verdade. E tem as secundárias, que são causadas por alguma alteração, que pode, inclusive, ser grave. Por exemplo, um sangramento de um aneurisma cerebral. A característica desse tipo de dor de cabeça, que é uma dor de cabeça que assusta mesmo, que tem que assustar, é ser súbita.
Então, a pessoa está normal, igual nós estamos aqui, e de repente, com menos de 1 minuto de evolução, vem uma dor de cabeça que chega na intensidade máxima. Com pontadas? Pode ser com pontada, pode ser com uma sensação de pressão, mas o que define é que é muito rápida, do nada para o tudo, com menos de 1 minuto. Então, Em alguma região específica da cabeça? Não, pode ser mais um lado, pode ser o outro, pode ser... Não tem um padrão de local, não. Mas ainda assim também é preciso prestar atenção, porque, por exemplo, tem uma dor muito aguda do trigêmeo, que talvez pode até se confundir com um tipo de dor. A dor do trigêmeo, ela é um pouco diferente, porque ela é uma dor mais na face. Então, você vai ter uma dor intensa, que vem como se fosse uma agulhada, uma fisgada, um choque, que pega principalmente região de mandíbula, maxilar, só de um lado do rosto, que é o nervo trigêmeo, que pega essa inervação de um lado da face. Geralmente, a pessoa que tem a crise do trigêmeo, ela tem a intensidade da dor é altíssima, mas ela é muito curta, cada momentozinho. Então, é uma agulhada e passa, uma agulhada e passa. Pode ser várias, 100 agulhadas em sequência, mas são pontuais. Essas de uma ruptura, de um aneurisma, de um AVC, seria uma dor mantida. Mantida. Aquela que fica persistente. Começou e continua. E essa merece atenção, portanto. Essa merece atenção. Qualquer dor de cabeça nova, que a pessoa não tinha, de repente tem uma dor de cabeça, mesmo que ela comece mais lenta, mas nunca tinha tido dor de cabeça, ou uma dor de cabeça que venha súbita, sem dor nenhuma, de repente dor completa, ou dor progressiva, que comece devagar e com o passar dos dias vai aumentando, essas dores a pessoa tem que procurar auxílio. Passar dos dias, quantos dias? Às vezes 3, 4 dias, 2 dias, mas não é uma dor leve, não. A preocupação é a dor vai ficando intensa e refratária à medicação. Sim. Então, a pessoa tenta tomar os analgésicos que ela está habituada e mesmo assim a dor persiste e continua aumentando. Em geral, essas dores de cabeça que vêm por complicações neurológicas, um AVC, né, o sangramento, elas são dores que, além de a dor por si só chamar a atenção, a pessoa começa a ter alguma dificuldade, na maioria das vezes, ou de movimento de um lado do corpo, ou de fala, ou começa a ficar confusa, sonolenta. Então, tudo isso é sinal de alarme. E geralmente já é uma situação mais grave. Mais grave. Agora, estamos falando dessas 3 letrinhas, né? AVC, que assustam tanto, né, a população mundial e que aparece de uma hora para outra, muitas vezes independentemente da idade, né? Como é que a gente pode falar em prevenção de algo que pode ser tão súbito e tão inesperado? É muito importante que a gente crie uma consciência que às vezes não faz tanto parte ainda da nossa cultura, de nos cuidar enquanto a gente está bem. Então, passa muito por hábitos de vida saudáveis, então, prática de atividade física com alguma regularidade, a manutenção de uma dieta adequada. Tanto a dieta quanto a prática de atividade física não é nada fora do que já é orientado para toda a saúde. Então, dentro de alimentação, por exemplo, evitar o uso de sal em excesso, evitar muita gordura, fritura, aquela gordurinha da carne, ela é ruim. Aliás, ela é ótima, né? Mas não faz bem. Torresminho mineiro. Uma beleza. Aquele picolé mineiro, né? Aquela barriga. Exatamente. Isso também não faz bem para a prevenção do AVC. Tudo também aquilo que a gente achava que já fazia mal, né? Para engordar e tal. Então, verdade. Também não é bom para prevenir o AVC. A prática de atividade física tem que chamar a atenção que aí é importante a pessoa ter um médico para orientar o grau de atividade física, se tem alguma restrição, seja por lado cardíaco, como o doutor Marcos falou, né? Sim. Ou, às vezes, alguma coisa de articulação, uma artrose, que já tem alguma dificuldade. Além disso, entra muita coisa que a gente consegue prevenir fazendo check-up de rotina. Então, diabetes, colesterol alto, pressão alta, que acaba que quem faz o check-up vai em consultório médico
Dá para pegar quando está iniciando o problema. Interessante você dizer isso, porque nós tivemos um programa aqui com seu pai, inclusive, com a doutora Raquel também, e o que a gente comentou é que nesses exames de rotina, a gente não tem a tradição de visitar um neurologista. Não, não tem. Deveria ter? É uma situação assim, é difícil porque como neurologista eu acho sempre interessante. Mas, a princípio, não precisaria. Tendo um bom clínico, seja cardiologista, endocrinologista, geriatra, clínico geral, sendo uma pessoa que se atente para o global do corpo, ele vai estar avaliando tudo isso. Então, seria suficiente. Sim, sim. Então, seria esse cuidado macro já seria suficiente para isso, né? Sim. Agora, considerando depois, né, o paciente pós-AVC conseguiu resolver, as sequelas não apareceram, foi tudo feito a contento aí, ok. Como é que é a vida dele a partir daí? Agora já não é mais uma questão que surgiu do nada. Agora precisa uma cautela. Como é que a vida segue depois de um AVC? Ele pode voltar a acontecer? Pode voltar. Então, desse ponto em diante, a partir de um AVC, a gente tenta identificar por que aconteceu aquele AVC, que isso vai definir tudo daí para frente. Então, as principais causas de AVC vão ser doenças do coração, que vão poder ter coágulo dentro do coração e desprender. Considerando ali aquela analogia da caixa d'água com as ligações para todo o corpo, imaginando uma casa, é possível descobrir o cano que causou o problema? Em algumas das vezes, nem sempre, principalmente quando são canos grandes. Então, sim, é possível. Principalmente nas primeiras horas, e aí eu vou voltar um pouco à discussão para falar do segundo tratamento de início, né, nas primeiras horas. Quando a gente identifica, nas primeiras horas do estabelecimento do AVC, um grande cano entupido, e aí a gente tem exame específico para isso, que é angiotomografia ou angiorressonância, são exames que são feitos para ver o vaso que é feito sanguíneo, com contraste? Com contraste. Então, quando a gente identifica um vaso entupido, existe uma urgência de tentar tirar ele. Isso a gente até tenta fazer com a medicação na veia, só que para fazer a medicação na veia não é necessário ver o vaso entupido, porque teoricamente iria ajudar em qualquer vaso entupido. Agora, quando a gente visualiza isso no exame, aí existe a indicação, desde que nas primeiras horas, isso vale em geral para 6 primeiras horas do início do sintoma, é possível fazer um tratamento por hemodinâmica. Então, vai por dentro do vaso, por um cateterismo, parecido com o cateterismo que é feito para coração também. É possível ir para ver os vasos no pescoço e indo para o cérebro. Uma investigação mais minuciosa. Mais rápida, na urgência ainda, nas primeiras horas. Uma investigação mais minuciosa. Quando se depara com essa obstrução, é possível passar o catéter e desentupir. Não é o stent, não. Só desentope. Desentope. Para cérebro, nem sempre que desentope é necessário colocar stent. É um pouco diferente da situação que o Dr. Marcos falou antes. Então, é possível só desentupir. Depois, num segundo momento, vai ser avaliado se é necessário ou não colocar um stent, algumas outras situações. Agora, depois o paciente vai ter que tomar medicamentos para sempre, assim como o diagnóstico de hipertensão, o remédio de uso contínuo. Sim. Muito se fala da aspirina, né, para dar essa fluidez ao sangue. Sim. A gente tenta investigar, então, depois desse primeiro momento, a causa, e aí vai entrar. As principais causas são doença cardíaca, doença dos vasos sanguíneos mesmo, como se fosse naquela analogia da caixa d'água. E os canos, é como se no encanamento fosse formando algumas placas agarradas no próprio cano, que vão atrapalhar a dinâmica de passagem do, no caso, o sangue. São as famosas placas de colesterol. Ah, sim, que aí tem a ver com a alimentação, aí que a doutora falou. Tem tudo a ver com a alimentação, com estilo de vida, com todos os fatores que a gente pode usar para prevenção, vão estar ajudando a proteger esses vasos. Exatamente. E dentro do que a gente acha da causa, então esse estudo tem que ser feito para todo paciente que teve AVC. Então tem que fazer alguns exames cardíacos para ver como está a parte cardíaca e tem que fazer alguns exames para ver a vasculatura, como que estão esses vasos sanguíneos, principalmente a aorta, que é aquele grande... É a grande avenida? A grande avenida que sai do coração, a parte inicial dela,
e os 4 vasos que atravessam o pescoço, levando sangue para o cérebro, que são 2 carótidas, que são os vasos da parte da frente do pescoço, e as 2 vertebrais, que são posteriores. Então, tem que ser investigada essa dinâmica de circulação. E, dependendo disso, aí a gente escolhe o tipo de remédio. Grosso modo, na maioria das vezes, a gente vai usar pelo menos o AS. Algumas vezes, dependendo da situação cardíaca, pode ser optado por outras linhas de remédio que também vão raliar o sangue. Para sempre? Para sempre, na maioria das vezes. Pois é. Agora, nada adianta se o paciente não entender que ele precisa mudar o estilo de vida e girar essa chave que só gira do lado de dentro, né, doutora? Com certeza. Vale para o AVC vindo do sistema cardíaco e o AVC, como a senhora disse aí, descreveu tão bem, né? Vale muito. E a influência do comportamento é muito grande para tudo que é vascular no corpo. Cérebro, coração. Então, se a gente não muda a nossa dinâmica, por mais que tome o remédio, não é suficiente. Aí não vai adiantar. Não adianta. Doutora Mariana. Eu não falei de um aspecto Pois de não. risco também, que é o tabagismo, Ah, que é fundamental, porque cigarro para os vasos sanguíneos é muito ruim, é muito prejudicial. é o único produto que, se você fizer tudo que está escrito no rótulo, você morre. É o cigarro. Não existe limites seguros para o consumo dessa substância. A gente sempre fala aqui. Doutora Mariana Cui, muito obrigado. Abraço na família. Obrigada. A família está de prazer parabéns. estar aqui. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece também a sua companhia. Acompanhe a programação do canal Viver Brasil nas redes sociais, também pelo YouTube, onde você tem acesso a toda a programação. Todos os programas estão lá. Você pode indicar e pode rever e pode ver mais uma vez. A gente fica por aqui, mas a gente também volta por aqui. Saúde!